Bom, Flávio, uma das razões que as mulheres vivem mais do que os homens é que elas vão mais ao consultório do cardiologista, que a maior causa de morte no mundo são cardiovasculares. E quando os homens vão ao consultório do cardiologista? Os homens vão quando as mulheres levam ao consultório do cardiologista. Então eu acredito que na urologia aconteça isso também, porque disfunção erétil tem muito mito. O homem se sente com dificuldade de colocar que tem disfunção erétil. E tem alguns dados de literatura que relatam que levam até 4 anos para procurar um profissional da urologia. Como é que nós podemos mudar isso, tirar esse preconceito de procurar o urologista, o cardiologista e falar abertamente da sua disfunção sexual? Arnoldo, a mesma colocação que tu fizeste serve para nós urologistas. Os homens também não vão no urologista. Foi de alguns anos que eles começaram a ir. A mesma coisa que tu disse, que a mulher que manda ele ir no cardiologista, é a mesma mulher que diz para ele ir no urologista. Então nós devemos, nosso consultório devemos graças às mulheres que mandam para o urologista e as mulheres que mandam para o cardiologista, são as mesmas. E isso realmente, assim, demora, o sujeito levaram muitos anos para começar a fazer um exame de próstata. Então, tu imagina o sujeito ir lá para discutir falta de potência. Ele tem que estar, praticamente, não dá mais, a situação ficou insustentável, para ele chegar lá e dizer assim, olha, eu vim aqui porque não dá mais. Só com educação. E o que melhorou, na verdade? Foi esse tipo de medicação em que eles viram uma luz no túnel. O sujeito chegou lá, viu que funcionou, então ele se animou de que no momento que ele viu que alguém fez e funcionou, que a coisa foi boa, que poucos efeitos colaterais, me lembro como nós fomos chamar para dar palestra, era risco de morte, continua ínfimo. Os outros efeitos colaterais, como o problema de visão, não justificam o não uso do sildenafil ou de qualquer uma das outras substâncias, porque o radical é o mesmo, não mudou nada em que impedisse, que assim, olha, por problema de visão, por problema de rubor facial, isso não impediu que as pessoas usassem essa medicação. Então, isso aumentou a demanda. Nós temos, em média, se calcula entre 13% e 25% de pessoas com disfunção erétil, orgânicas ou não, para te dar uma ideia. Então, se tu pensares assim, na população do Brasil, na população da América Latina, tu vai ver quantos milhões de homens que têm disfunção erétil que ainda não foram no consultório. É muito grande esse número. E só com facilidade da informação e com facilidade de produtos, em que saiba que vai ter um resultado bom, aí o homem diz, então vale a pena eu ir, porque eu vou conseguir meu intento. Flávio, como é que tu investiga o paciente que tem mais de 40 anos, que tem todos aqueles fatores de risco cardiovasculares? Como é que tu investiga se ele realmente é um vascular, se é uma neuropatia, se o problema é de outra ordem do ponto de vista orgânico? Eu diria o seguinte, parece difícil, mas não é. Porque tu vai começar assim, conversando com, por exemplo, hábitos de vida. São fatores que modificam para melhor ou para pior a disfunção erétil. Então, tu vai conversar com o paciente, se o paciente é um fumante, se o paciente é um obeso, se o paciente já tem história de hipertensão, se o paciente tem antecedentes familiares de diabetes, de obesidade, de antecedentes cardiológicos. Como isso já vem muito mais mapeado, porque provavelmente já tenha passado por outro médico, eu já começo a ir separando os pacientes. Neuropatia, por exemplo, doenças neuropáticas propriamente dito, são extremamente raras. Doenças arteriais graves, a ponto de eu precisar fazer uma investigação arterial intensa da vascularização peniana das artérias, isso é muito raro. O que basicamente vai chegar para nós? São os teus pacientes, ou os teus futuros pacientes, ou os que já são teus, ou os que eu vou ajudar a descobrir, para que esse paciente, eu possa encaminhar ele para o cardiologista, infelizmente, às vezes, para o paciente, com uma grande certeza que ele tem um problema ou vascular ou um problema cardiológico, baseado muitas vezes por hábitos de vida inadequados. O que são isso?
os que todo mundo sabe, tabagismo, hipertensão, obesidade, que acabam produzindo fatores que vão tornar essas pessoas clientes, de alguma maneira, do cardiologista. Como é que tu faz a escolha entre as drogas que tem no mercado? Então, o laboratório vem e diz, essa droga vai durar 24 horas ação, 12 horas ação. O outro vem e diz que dura 36. Qual o teu critério? Quais são os critérios dos urologistas para indicar determinada droga para o paciente? Não acredito que tenha algum critério. Que como as drogas são iguais, diferente de uns que dura 36 horas e o outro dura 24, os outros duram, saiu esses dias num trabalho exatamente discutindo isso aí, qual era o critério. Aí viram, num trabalho científico, que critério, na prática não tinha critério nenhum. O critério era assim, ó, afinidade muitas vezes com a empresa, não estou dizendo em sentido de vínculo comercial, às vezes da disponibilidade de tu oferecer uma amostra para este paciente, para que ele possa ter uma noção a partir da amostra, a finalidade, por exemplo, perguntar assim, o que o Flávio faz? O Flávio dá uma amostra para um paciente que ele entende que vai comportar bem aquele tratamento inicial, que é um paciente que tem poucos riscos cardiológicos, que eu tenha que mandá-lo de maneira imediata, e sim que eu possa usar uma droga e ele começar a ver como é que ele se acerta com o remédio. Porque isso aí mostrado um trabalho muito interessante, Arnoldo, que alguns tinham queixa desta droga e não tinham queixa com aquela droga. Então eu sempre digo para os pacientes, olha, o senhor vai usar esta aqui, se o senhor entender que ela não está lhe dando o bem-estar que o senhor tem, nós vamos trocar por outra, já que elas se superpõem. Pode ser que uma lhe ofereça 36 horas, se o senhor é mais ansioso, então talvez ela vá lhe acalmar, porque o senhor não vai ter a obrigatoriedade de usar e ter que responder ao tratamento imediato, que com isso vai aumentar a sua adrenalina, e o senhor vai deixar que a droga funcione de maneira adequada. Tem uma coisa assim, como cardiologista, quando entrou no mercado essas drogas com meia-vida maior, os representantes diziam, ó, doutor, agora tem uma droga que é melhor porque tem meia-vida maior. E eu colocava para eles, não, como cardiologista, eu quero uma droga com meia-vida menor. Por quê, Flávio? Porque se eu tenho um paciente anginoso e o paciente tem angina de peito, e eu tenho que usar um nitrato sublingual, um isordil sublingual, ou tenho que usar no pronto-socorro por angina de peito, uma nitroglicerina ou um nitrato de isosorbida, eu estou impedido por causa da concomitância dos medicamentos que poderão me levar a uma hipotensão grave e você sabe bem os resultados que podem advir disso. Então, a minha provocação para o pessoal dos laboratórios é assim, eu quero que vocês desenvolvam uma droga que dure pouco tempo. Porque daí eu, como cardiologista, não vou ter tanto problema de preocupação com o meu paciente que esteja em ato sexual e tenha angina de peito e risco de infarto, vou poder usar nitrato. Eu vou fazer uma brincadeira, porque eu acho assim, acho que as pessoas te ouviram, acho que tu é mais importante que tu pensa. Porque, por incrível que pareça, exatamente hoje, o que está ocorrendo no mercado, exatamente drogas de baixa titulação, em menores miligramas, exatamente para utilização diária, talvez pensando nisso que o Arnoldo falou. E aí eu vou aproveitar a oportunidade de não tenham vergonha de quando chegarem num pronto-socorro, se você é um paciente que tem alguma doença cardiológica e que tem a possibilidade de algum dia ter algum problema mais sério e que o seu médico já tenha alertado disso. Se você está usando qualquer uma das drogas para melhorar a ereção e se tu chegares num pronto-socorro, evidentemente, lúcido, nós não vamos discutir um paciente não lúcido, e tu tiveres usado uma droga desse tipo, por favor, avise, ou alguém da família avise o médico que vai lhe atender, para que não ocorra exatamente a preocupação do Dr. Arnoldo, que é inclusive motivo de pesquisa científica, de que ele não vai poder usar nitrato ou qualquer uma dessas drogas sublinguais sob pena de fazer uma hipotensão severa, e se por um acaso você tiver uma coronária com problema, de desenvolver um infarto que poderia ser uma simples angina, no sentido de simples, não de diminuir ela, mas que naquele momento era uma angina, se efetivamente transformar em um infarto agudo de miocárdio por uma coisa simples, chama-se baixo débito. Isso é, faltou sangue no coração porque houve um efeito somatório entre o remédio que ele usou
e o remédio que o colega vai dar na suspeita que esse paciente possa estar fazendo infarto. Eu acho assim, o doutor Arnoldo foi de uma felicidade quando colocou esse assunto, que isto talvez seja o único motivo de morte no uso dessa droga, e na verdade não foi por uso dela, foi por desconhecimento do médico de plantão e desconhecimento da família, muitas vezes que não sabe que o seu marido, o seu pai, o seu irmão, seja quem for, está usando esse tipo, e daqui a um pouquinho é uma pessoa, uma mulher que está acompanhando um deles e não sabe do uso disso. Então, Arnoldo, eu acho que foi feliz nisso, as drogas diminuíram, hoje tem drogas com 1/5 do valor inicial ou menos, exatamente pensando nisso, drogas menores, em que deem o mesmo resultado, seriam drogas de uso diário, com isso a meia-vida, que é o tempo que ela vai durar, é menor, minimizando os teus riscos em função das doenças cardiológicas estarem aumentando de maneira praticamente descontrolada. Não se consegue mensurar quanto de pessoa com problema cardíaco está andando nas ruas. Flávio, nós estamos chegando no final do segundo bloco e eu deixaria uma questão para nós continuarmos no terceiro bloco. Muitos jovens usam medicamentos para potência sexual sem serem impotentes, pensando que vão ter uma atividade sexual maior, uma potência maior com a sua companheira. Então, como é que você coloca isso? Isso é mentira que vai dar potência maior para o jovem que não tem problemas? Ou é mito? Essa é uma pergunta. E se precisa de receita do urologista para usar Viagra ou similar?